Qual o regime tributário mais vantajoso, então, Anderson? Vamos lá, vamos entender. Ó, quando a gente fala de regime tributário mais vantajoso, eu não consigo falar para você porque eu não conheço a sua empresa, ok? Cada empresa tem uma realidade. Cada empresa tem uma realidade. Por exemplo, eu pego uma empresa que ela tem uma margem alta. Pô, se ela tem uma margem alta, lucro real para ela não vinga. Ah, mas eu tenho uma empresa que ela tem uma margem muito baixa, ou eu estou endividado, eu estou tendo prejuízo. Se você está tendo prejuízo, o lucro real é mais viável. Olha, eu quero criar estratégia tributária para poder vender mais barato que o meu concorrente. Ou é possível? É possível. Dentro do Simples Nacional? Não, não é possível. Por que, Anderson? Porque quando eu estou no lucro presumido, no lucro real, eu estou falando de uma grande dor desse setor do e-commerce, chamado ICMS. E aqui nós vamos começar a focar nesse cara aqui, que ele é o calcanhar de Aquiles de vocês, ok? Se vocês concordam comigo, coloca aí que concorda ou não concorda, né? Quando a gente fala de estratégia tributária de ICMS, você imagina assim, você está no Simples Nacional, você estourou o seu limite do Simples Nacional. Aí você passa a ser uma empresa RPA, você tem que recolher agora o ICMS. Legal. Não é que você não recolhia no Simples, você recolhia, mas lá dentro do DAS, né? Uma alíquota menor. Existe um grande benefício de estar no Simples Nacional para a empresa do e-commerce, que é o cara que é o DIFAL. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, porque isso é muito falado dentro do segmento de vocês, que é o famoso diferencial de alíquota, tá? O diferencial de alíquota ele ocorre no seguinte: quando a empresa está fora do Simples Nacional, né? Ela está no lucro presumido, no lucro real. Eu vendo uma mercadoria para um consumidor final, que é o que acontece no marketplace, né? Tá lá no marketplace, aí ele vende para o consumidor final. Localizado em outro estado, eu tenho que pagar o diferencial de alíquota, o famoso DIFAL. E o que é o DIFAL, Anderson? Imagina o seguinte: eu estou em São Paulo e estou vendendo uma mercadoria para Minas, um exemplo. Qual que é a alíquota de CMS de São Paulo para Minas? 12%. Então, na minha venda, eu destaco 12% de CMS. Mas lá dentro de Minas, a alíquota interna desse produto é 18%. Então, o fisco fala, na nota fiscal você destaca 12%, mas você recolhe o DIFAL de 6%, que é a diferença de 18 para 12%, que é para ter aí para não haver uma guerra de concorrência, porque senão vai ficar muito mais fácil comprar de fora do estado e ninguém vai mais comprar dentro do estado, uma vez que a alíquota interna do estado ela é maior do que a interestadual. Então o diferencial de alíquota ele vem para equilibrar a questão da economia para que as empresas do próprio estado possam vender dentro do seu estado, porque senão todo mundo compraria de outro estado, porque o imposto seria mais barato. Então ele fala: você quer comprar de outro estado? Compra, beleza. Só que quando você vender para outro estado, vendendo para o consumidor final, em operação interestadual, você tem que pagar o DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Tá? E aí, no final, eu pagando 12 na nota, mais 6% através de guia, né, do DIFAL, que essa guia tem que ser recolhida no ato da saída da mercadoria, eu estou somando 18%, que é a mesma alíquota que é interna lá em Minas Gerais. Tá? Então, esse é o calcanhar de Aquiles dentro do mercado do e-commerce. Porque você sai do Simples, você é obrigado a pagar o DIFAL. No Simples Nacional não tem o DIFAL. Então, essa é uma grande vantagem lá no Simples, tá? Mas, Anderson, então, pô, você falou que a empresa tem lucro. Se ela não tem lucro, o e-commerce é uma margem baixa, não vale a pena estar no Simples. Mas aí, se eu saio do Simples, eu tenho o DIFAL, que vai complicar minha vida. Então, vale a pena estar no Simples. Que salada é essa? É aí que começa a entrar as estratégias tributárias para que você saia do Simples Nacional e você tenha uma redução de impostos federais, porque imagine a minha empresa, hoje eu tenho uma empresa, e eu tive que pegar um empréstimo bancário muito alto, e eu estou com a empresa no prejuízo. E eu comprei muito estoque e tal, não saiu, perdi mercadoria, eu estou tendo prejuízo. Então, quando eu vou para o lucro real, eu deixo de pagar os impostos federais. Legal? Mas eu tenho o ICMS, então eu tenho que criar uma estratégia para eliminar o ICMS. Se eu conseguir eliminar o ICMS, eu não pago mais imposto. Porque no lucro real, eu tendo prejuízo, eu não vou pagar os impostos federais. Então, se eu eliminar o ICMS, eu não tenho mais imposto para pagar.
Exatamente isso, tá? E aí começa as brincadeiras. Zerar o imposto é possível, e vocês vão entender o jogo aqui, tá? Eu trouxe duas estratégias, ok? Tem várias, mas para o segmento do e-commerce, que é o nosso foco aqui, eu estou trazendo. E quando eu falo e-commerce e tal, eu estou falando e-commerce e distribuição no geral, e até o varejo, ok? É que eu foco muito no e-commerce aqui, porque eu sei que tem um público muito grande aqui dentro da nossa Masterclass aqui. Mas isso vale, tudo que eu vou falar aqui, vale tanto para comércio, distribuidor, atacado e e-commerce, ok? Então, dentro de estratégia tributária do ICMS, eu tenho regimes especiais e tenho ressarcimento do ICMS-ST. Cara, ICMS-ST é algo, eu brinco nas minhas aulas, que o ICMS-ST, eu não tenho dúvida que ele é o mapa do inferno. Alguém estava com muita tristeza o dia que criou isso daqui. Só uma jogada rápida para entender o que é substituição tributária, tá? Eu vou falar assim, bem. Eu gosto de explicar, dando exemplos para vocês, para fixar, tá? Então, dificilmente vocês vão ouvir aqui dentro dessa aula aqui que eu estou dando para vocês algum termo mais técnico, uma legislação. Eu gosto de trazer para o nosso dia a dia para ficar mais fácil de entendimento, tá? Então vocês imaginam o seguinte: existe a indústria de picolé. Vamos pegar a Kibon. A Kibon vai lá e fabrica o sorvete. A Kibon vai e manda para um distribuidor. Ela vende para um distribuidor. O distribuidor vai lá e vende para o comércio, padaria, mercado, sorveteria, enfim. E a sorveteria vende para o consumidor final. Olha a cadeia que teve aqui. O fisco falou assim para que bom, ó, a partir de agora, você já tem que pagar o ICMS quando você vende a sua mercadoria, correto? Então, quando você manda da indústria para o distribuidor, você já tem que pagar o ICMS, porque a mercadoria circulou. Porque é imposto de circulação de mercadoria e serviço de transporte e de telecomunicação. Isso que é o ICMS. Então, circulou mercadoria, tem serviço de transporte e comunicação, tem ICMS. Ok. Só que você também vai ser responsável, que bom, pelo ICMS que o distribuidor vende para o varejo e que o varejo vende para o consumidor final. Ou seja, a Kibon paga o ICMS da operação dela, que é a circulação da mercadoria dela até o distribuidor. Então imagina, o caminhão saiu da Kibon, chegou no distribuidor, aí ele circulou a mercadoria. A gente chama disso de ICMS próprio, porque é o da própria operação. O ICMS que iria ocorrer na saída do distribuidor para o varejo, do varejo para o consumidor final, a gente chama de substituição tributária. Então, ou seja, a partir de agora, que bom, você vai pagar 2 ICMS. Um pela sua operação e 2 pelas operações subsequentes. Ah, mas espera aí, eu nem sei se a mercadoria vai sair do distribuidor. E se perder? E se eu não vender? E se eu vender para outro estado? Porque quando eu falo de ICMS, eu estou falando de operação estadual. Então, essa regra vale para dentro do estado. Quando eu vendo para fora do estado, que é o caso do e-commerce, eu comprei o produto, veio o ICMS, veio substituição tributária. Eu entrei com esse produto, quando eu vendo para fora do estado, eu tenho que pagar ICMS de novo. Ué, mas eu não paguei a ST, que é a antecipação? Sim, mas isso só se ocorrer essa operação dentro do estado. Quando é operação interestadual, o ICMS tem que ser recolhido novamente. Eu vou trazer exemplos disso, tá? Fiquem calmos. E a partir desse momento, o fisco fala: a partir do momento que você fizer uma operação interestadual ou essa mercadoria não sair do estabelecimento, você pode me pedir o ressarcimento desse valor. E aí, esse ressarcimento desse valor é simples pedir? Óbvio que não. É bem complexo. É muito complexo pedir. Mas é possível. E eu falo para vocês: é aqui que está a resposta que talvez vai mudar o jogo de vocês, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar. É esse cara que faz as empresas venderem abaixo do preço de custo. Por que, Anderson?
Eu vou dar exemplos aqui para vocês e vocês vão entender, tá? Regimes especiais. Existem estados que concedem regimes especiais para baixar esse imposto do ICMS que acaba sendo um grande problema para esse segmento do e-commerce.